Olá! Saudações ambientais a vocês que nos assistem, que acompanham o nosso canal Descomplicando o Meio Ambiente e Cidadania. Eu sou Maria Luísa e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o primeiro assunto que a Agenda 21 de Petrolina nos traz, que é a gestão dos recursos naturais. Um assunto muito importante, pois a preocupação com as questões ambientais, elas vem crescendo cada vez mais, com o principal objetivo, que é melhorar a qualidade de vida do planeta. A gestão dos recursos naturais é um componente essencial na relação entre a sociedade e a natureza. E é por isso que nós iremos discutir um pouquinho sobre a conservação da biodiversidade e o seu uso sustentável como desafio para implementar meios de gestão ou manejo que garantam a continuidade de espécie como do ecossistema. Só que nós sabemos que para que ocorra esse processo de gestão dos recursos naturais, é necessário que haja a participação de todos os segmentos da sociedade e principalmente relacionar esse aspecto com as dinâmicas sociais, econômicas e principalmente políticas. Portanto, para conciliar o potencial exploratório com o desenvolvimento que se instala no município de Petrolina, é que foi formulado algumas proposições que eu irei destacar um pouquinho para vocês. O primeiro programa que a Agenda 21 nos traz é sobre o solo, o seu uso e ocupação. O solo é uma grande área que ocupa o globo terrestre, sendo um recurso natural renovável que é responsável por abrigar as espécies vegetais, por ser um meio de sobrevivência do ser humano e dos animais, e também por ser uma das maiores fontes de energia para o homem, para as plantas e para os animais. É muito importante a gente relacionar o solo no ponto de vista agrícola, uma vez que o solo é um elemento essencial para o desenvolvimento das atividades agrícolas. E aqui, principalmente no município de Petrolina, a maior parte da população desenvolve atividade agrícola, uma vez que foram criados projetos de irrigação, conhecidos como projetos Senadores Nilo Coelho. No entanto, com o passar dos anos, essas terras que eram muito produtivas, elas foram se tornando improdutivas cada vez mais, gerando grandes consequências para os produtores rurais do município de Petrolina. E isso é em decorrência de N fatores, como por exemplo, o manejo de uso incorreto do solo, o desmatamento, as queimadas, em que vai gerar uma deficiência na matéria orgânica do solo, prejudicando muito as plantações, o aumento das áreas de salinidade, compactação, erosão, entre várias outras. Contudo, sendo o solo improdutivo, vai gerar muitas consequências para as terras agrícolas, afetando diretamente os produtores rurais de Petrolina, porque o plantio não vai dar certo. Então, é muito importante a gente relacionar a Agenda 21 de Petrolina com a Agenda 21 brasileira, em que ela também cita alguns pontos sobre o uso e a ocupação do solo, destacando métodos e técnicas de planejamento ambiental. Portanto, diante de tais fatores, a Agenda 21 de Petrolina, ela desenvolveu alguns subprogramas com o objetivo de melhorar o uso e a ocupação do solo, como, por exemplo, a realização de zoneamento agroecológico e econômico do município, a promoção de programas de recuperação dos solos degradados, a promoção de programas de esclarecimento e orientações aos pequenos agricultores para o uso sustentável do solo e dos demais recursos, a premiação para as pessoas ou empresas que respeitem, que se destaquem pela preservação do meio ambiente, entre vários outros subprogramas.
Então, no âmbito agrícola, os produtores, aquelas pessoas que desenvolvem atividades agrícolas, elas devem buscar auxílios de profissionais na área, como por exemplo engenheiro agrônomo, técnico agrícola, que são para auxiliá-los no manejo do solo, evitando assim a erosão do solo, a lixiviação dos nutrientes existentes no solo, também no manejo de defensivos agrícolas para diminuir o impacto e proteger tanto o solo quanto a fauna, que é tão importante para a polinização das frutíferas do Vale do São Francisco. O segundo programa que a Agenda 21 nos traz é sobre a fauna e a flora, manejo e uso sustentável. Desde os primórdios que a fauna e a flora vêm sendo exploradas pelos grupos locais, que viviam basicamente de quê? Da caça, da pesca e da coleta de produtos locais. Mas, com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, com o aumento da população, essa exploração ela não tinha mais como objetivo principal somente a sustentação própria, o sustento familiar, mas essa exploração ela passou a ter um valor econômico. E isso gerou o quê? Uma maior degradação dos recursos naturais na região. Aqui em Petrolina, o clima predominante é o semiárido e a vegetação predominante é a caatinga, em que a gente conhece muito pelo famoso mandacaru, xique-xique, coroa de frade. São nessas terras da caatinga que também há o pastoreio da caprinocultura. Aqui, a população ela é muito beneficiada pelo famoso Rio São Francisco, em que também é beneficiada a agricultura irrigada, que é uma das principais atividades desenvolvidas no município de Petrolina, em que elas produzem muitas frutas, como por exemplo a manga, a uva, a acerola, a goiaba, entre várias outras deliciosas frutas. É importante também ressaltar que é através das águas do nosso Rio São Francisco que temos o fornecimento de energia elétrica, gerada pela usina hidrelétrica de Sobradinho. Mas, com o passar dos anos, com o desenvolvimento da sociedade, a população foi crescendo cada vez mais. Foram criados também, há muito tempo atrás, os projetos de irrigação, conhecidos como os famosos projetos senadores Nilo Coelho. Então, com isso, com a criação de muitos projetos, com o aumento da população, houve uma pressão sobre a biodiversidade local, uma vez que muitas áreas foram desmatadas e até hoje essas áreas vêm sendo desmatadas cada vez mais, sem nenhum estudo prévio dos impactos ambientais potenciais. E é por isso, diante dessa realidade, que medidas preventivas e corretivas devem ser adotadas para minimizar a perda da biodiversidade local. A gente tem que preservar cada vez mais a nossa vegetação, a nossa mata. Portanto, diante de tais fatores, foi que a Agenda 21 de Petrolina desenvolveu alguns subprogramas com o objetivo de preservar a fauna e a flora do município de Petrolina, como, por exemplo, apoiar a identificação das áreas para a implementação de corredores ecológicos, sugerir a criação de unidades de conservação, recomendar medidas de conservação das populações de espécies ameaçadas e de seus habitats críticos, com a participação de mecanismos internacionais, nacionais, regionais, estaduais e municipais disponíveis. Apoiar parcerias entre o poder público e o setor privado com o objetivo de difundir os bancos de sementes e a produção de mudas, entre outras várias coisas. E para encerrar a nossa aula de hoje, a Agenda 21 traz o último programa sobre a gestão dos recursos naturais, que é a avaliação, monitoramento, desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos. Bom,
Com o aumento da população, com o aumento dos setores agrícolas e industriais, a demanda por águas de boa qualidade vem aumentando cada vez mais. Não temos dúvidas que, com o aumento da população, a produção de alimentos também cresce, gerando uma maior demanda para os setores agrícolas. E, com isso, é perceptível que a agricultura será um dos meios que mais consumirá água nos próximos anos. Fazendo uma relação com a Agenda 21 global, ela cita que para assegurar o sustento de uma população em expansão, é preciso dar prioridade à manutenção e aperfeiçoamento da capacidade das terras agrícolas de maior potencial. Petrolina, situada na margem esquerda do Rio São Francisco, apresentam ótimas condições climáticas e híbridas para a agricultura irrigada, em que visa atender não somente o mercado interno, mas principalmente o mercado externo, que serve para o desenvolvimento socioeconômico e para a melhoria de qualidade de vida da população. Alternamente, muitas empresas e até mesmo a população vem contaminando cada vez mais as águas do Rio São Francisco, não obedecendo os padrões aceitáveis para o abastecimento urbano e rural. Diante disso, observa-se a necessidade de implementar uma política eficiente de gestão dos recursos híbridos que permita a garantia do seu uso de forma integrada, descentralizada, participativa, visando o desenvolvimento sustentável. Por isso, diante de tais fatores, a Agenda 21 de Petrolina desenvolveu alguns subprogramas com o objetivo de melhorar o uso dos recursos híbridos, como, por exemplo, incentivar a disponibilidade dos recursos híbridos para os usos múltiplos e a proteção dos ecossistemas com base sustentável, apoiar a garantia e a qualidade dos recursos híbridos por meio da avaliação e monitoramento, entre outras coisas. Porém, fazendo uma breve crítica com o que foi abordado nessa aula de hoje, é notório que o poder público, o Estado, o município, não atuam de forma eficiente para preservar a vegetação da região, não criam métodos, técnicas para o reflorestamento de muitas áreas que já foram devastadas na região, bem como não implementam uma política eficiente para a preservação das águas do Rio São Francisco, bem como não existe uma fiscalização muito rigorosa com relação a quem contamina as águas, jogando resíduos que afetará toda a população e a agricultura, e também falta muito a conscientização da população e que também devem ajudar muito a preservar o meio ambiente, em que é a nossa maior riqueza. Fiquem ligadinhos para a próxima aula. Um beijo e até a próxima!